interpretando gráficos e tabelas sobre indicadores de saúde. Durante os procedimentos de busca de dados, encontraremos gráficos e tabelas que necessitarão de leitura e interpretação. Um gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados e deve conter um título, uma legenda, neste caso, o que se trata o azul, o vermelho e o cinza, e uma fonte, de preferência com data. O gráfico ainda deve conter um eixo vertical e um eixo horizontal, um em função do outro. Vários tipos de gráficos são apresentados, os mais comuns, coluna vertical ou horizontal, linha e pizza. E está na moda os infográficos. Interpretando o primeiro gráfico, água oculta, quanto se gasta para produzir produtos do dia a dia. Esse é um gráfico de colunas horizontais. Nele, no eixo vertical, encontramos produtos do dia a dia, como café, arroz, calça jeans, carne bovina. E no eixo horizontal, que ao invés de estar na parte de baixo, se encontra lá na parte de cima, temos os dados em litros d'água. Como se lê? Para produzir 1 quilo de arroz, é necessário gastar 4.000 litros d'água. Vamos responder a pergunta. O consumo exagerado de água resulta em gastos maiores que o planeta suporta. Analise o gráfico ao lado e responda. 1. O que precisa de mais água para produzir? 1 quilo de arroz ou 1 quilo de carne bovina? Qual a diferença? Então, olha lá, 1 quilo de arroz gasta 4.000 litros de água para ser produzido. Já 1 quilo de carne bovina, procurando lá na tabela, 15.000 litros de água. Quem gasta mais água para ser produzido? Carne bovina. Qual a diferença? É só fazer 15.000 menos 4.000, a diferença fica de 11.000 litros d'água. 2. Explique a frase. Quando descartamos uma roupa velha, em bom estado de uso, estamos desperdiçando água? Sim, estamos desperdiçando água de acordo com a tabela ao lado. Olhando lá a calça jeans, para produzir uma calça jeans se gastam 10.000 litros de água. Isso significa que se eu estiver colocando fora uma calça jeans que eu considero velha, mas que está em bom estado, eu vou precisar comprar uma calça jeans nova. E por isso vai se gastar 10.000 litros a mais de água. Interpretando um gráfico de linhas. Falando sobre o aumento da temperatura, da emissão de gases com efeito estufa, do número de desastres naturais e os prejuízos econômicos, medidos no planeta desde 1950 até mais ou menos 2012. Segundo o gráfico, podemos ver na linha vermelha, que corresponde à alteração de temperatura, mais ou menos na década de 80 começa o aumento da temperatura média global, coincidindo com o número maior de emissão de gases com efeito estufa, a linha verde, e vem crescendo desde então. Isso não é novidade, já que os gases de efeito estufa aumentam a temperatura do planeta. Mas tem dados novos. A linha violeta mostra o número de desastres naturais que vem aumentando no mesmo período, junto com o aumento da temperatura. E junto com o aumento da temperatura e o número de desastres, também tem o aumento dos prejuízos econômicos. Respondendo à pergunta, a poluição é justificada pelo rendimento econômico. Analise o gráfico abaixo e comente sobre a afirmativa anterior. Bom, se um empresário, principalmente de indústria, justifica a poluição que ele emite por causa do rendimento econômico que ele gera para a população humana, tem coisa errada
na sua fala se ele não levar em consideração a quantidade dos prejuízos econômicos causados por causa dessa poluição gerada por ele. Um gráfico de pizza, falando sobre a ocupação e uso das terras no Brasil em fevereiro de 2018. De acordo com o gráfico, 30,2% das terras brasileiras são utilizadas para uso agropecuário, que está em laranja. Em verde, mostra que 66,3% das terras brasileiras são destinadas à vegetação protegida e preservada. E apenas 3,5% estão destinadas à infraestrutura e outros, ou seja, cidades, estradas, locais de construção. Vamos às perguntas. Analise o gráfico ao lado e determine o índice de área verde no Brasil em fevereiro de 2018. Área verde no Brasil, conforme a lei, corresponde a todo e qualquer local, toda e qualquer região que tiver verde, que tiver plantação, que tiver vegetação. Isso significa que independe de ser natural ou artificial, quer dizer, plantado pelo homem, se tiver vegetação, é área verde. Dessa forma, 96,5% da terra brasileira é de área verde. 2. Quanto de área verde é natural, isto é, que não tenha sido plantado pelo homem. Agora sim, fica só aqueles 66,3% de área destinada à vegetação protegida e preservada, onde não tem a mão do homem. Infográfico sobre reciclagem. Quanto de todo o lixo é reciclado no Brasil por material? 90% de latas de alumínio, 45% de papel, 47% de vidro, 21,2% de plástico, 24% de aço. Nos dias, apenas 1% do lixo da cidade de São Paulo é reciclado. Ao reciclarmos 1 tonelada de papel, economizamos 17 árvores adultas. Quanto à reciclagem no mundo, os maiores produtores de lixo são Estados Unidos, China, seguidos pelo Brasil. Apesar de estar longe dos Estados Unidos, é um grande poluidor. Países ricos desperdiçam menos comida e geram menos lixo orgânico. O Brasil, que é um país agrícola, desperdiça 60% de sua produção. 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzidos no mundo, apenas 13% dela é reciclada. 152 países importam lixo dos Estados Unidos como produto. A China é responsável pela importação de 10 mil toneladas desse lixo, que transforma em papel e brinquedos, economizando 1,2 milhão de toneladas em matéria-prima e rendendo 12,8 milhões de dólares ano. Ainda o gráfico nos diz que 1 milhão de animais por ano morre por ingerir detritos. Respondendo às perguntas, o que podemos afirmar após leitura de dados no infográfico ao lado sobre reciclagem de papel no Brasil? O gráfico nos diz que 45% do papel no Brasil é reciclado e que para cada tonelada de papel se economiza 17 árvores adultas. 2. Segundo o infográfico, qual a vantagem de importar lixo? As vantagens são economia de 1,2 milhão de toneladas de matéria-prima e um rendimento de 12,8 milhões de dólares em produto. Os dados poderão ser apresentados na forma de tabela, que é uma representação matricial de dados, isto é, eles estarão dispostos em linhas e colunas.
Uma tabela também deve conter um título, no caso, taxa de desocupação no Brasil em porcentagem, e uma fonte, IBGE. Vamos à pergunta. Qual a diferença de porcentagem de desocupação no Brasil entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017? A gente tem que ir na tabela e procurar a coluna correspondente ao ano de 2015 e ir baixando até encontrar o mês de janeiro, que é logo a primeira linha, 8% a taxa de desocupação no Brasil. Vamos até a coluna de 2017, também na linha de janeiro, 13,7%. A diferença fica em 5,7%. E entre novembro de 2017 e março de 2018? Vamos lá na tabela, coluna de 2017, procuramos o mês de novembro, lá na última linha, 11,8%. Março de 2018, coluna de 2018, 13,1%. A diferença fica em 1,3%. Agora, você está apto para responder ao questionário de interpretação de gráficos e tabelas disponível no AVA. Até mais!